mim, as ilustrações, elas não tinham tanta personalidade. Elas não tinham essa força ou essa brutalidade que eu queria que tivesse. Os traços, se vocês notarem, eles eram traços bem fininhos, e eu tinha medo também do quê? De que esses traços eles se perdessem no momento das aplicações, no momento em que fosse para um rótulo, em que eu fosse aplicar em um mockup, em que eu fosse apresentar essa embalagem. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Para quem não me conhece, meu nome é Daniela e hoje vou dar sequência à nossa série de vídeos curtos abordando cada etapa do processo criativo que eu utilizei na criação de uma marca. Se você perdeu os outros vídeos, eu vou deixar aqui abaixo na descrição o link dos outros vídeos para que você acompanhe cada etapa do processo e como essas etapas foram realizadas, além de entender a cronologia até aqui. E é isso, como prometido no vídeo anterior, hoje eu vou falar sobre a reviravolta. Tudo parecia ótimo, até que eu sentei e analisei. E percebi que alguma coisa não se encaixava dentro do projeto, dentro do briefing. E o que não se encaixava dentro do briefing, segundo a minha visão, eram as ilustrações. Uma coisa me picava um pouco nas ilustrações. Quando eu olhava para essas ilustrações, eu tinha uma sensação de que elas eram muito infantis. E lá no briefing, o meu público, ele não é o público infantil. Ele é um público adulto e não um público infantil. Apesar de ser um produto que não tem adição de açúcar, um produto que tem características naturais, o foco principal não eram as crianças. E quando eu olhava para cada uma daquelas ilustrações que eu havia selecionado, eu percebia que elas tinham essa vibe mais infantil. O que particularmente me irritava e que me deu um certo bloqueio. Então eu precisava resolver isso, eu precisava modificar essas ilustrações. Porque eu não queria que as ilustrações usadas nos rótulos fossem ilustrações que parecessem de um lanchinho da tarde ou de um suco que uma criança levaria dentro da sua lancheira. Os consumidores dessa marca poderiam ser pais que colocariam esse suco dentro da lancheira dos seus filhos, sim, mas esse não era o meu público principal. Então, eu precisava corrigir essas ilustrações, e foi isso que eu fiz. Porém, como eu tinha dito no vídeo anterior, eu não queria ilustrar. Eu nunca tinha feito uma série de personagens, e isso me trouxe muita insegurança. E eu fiquei me perguntando como que eu faria isso, porque eu nunca desenhei personagens na minha vida, e os personagens eles precisavam conversar um com o outro. Eles precisavam ser parecidos. Eles tinham que possuir características parecidas. E naquela altura eu fiquei preocupada em como eu faria essa etapa, em como eu iria corrigir essa etapa, e eu optei por usar inteligência artificial para a criação desses personagens. Deixando aqui bem claro que todas as IAs que eu usei, elas foram gratuitas, porque, como eu disse anteriormente, eu quero trazer isso para a realidade das pessoas que estão começando e não te limitar, tá? Com essa opção em mente, eu fui fazer testes. Testes atrás de testes. Eu não consegui fazer essas ilustrações de primeira. Algumas IAs eu gostei do resultado, outras não me trouxeram resultado satisfatório. Eu tive muita dificuldade de manter a consistência nos personagens e eu tive que refazer os prompts diversas e diversas vezes. Outra coisa que eu também quero deixar claro é que isso não foi feito no mesmo dia. Quem usa IA gratuita sabe que há um limite em geração, sejam de imagens, sejam de textos. Então, eu fiz teste atrás de teste, peguei aquilo que eu gostava, aquilo que eu não gostava dos personagens e fui adaptando e modificando os prompts. E de todas as IAs gratuitas que eu testei, a que mais me trouxe resultados satisfatórios foi o Chat GPT. Eu usei o Chat GPT para criar os personagens que vocês verão. Então, de todos, o chat, ele me ajudou a manter a consistência dos personagens. Lógico que adaptações e testes foram feitos, mas ele foi mais consistente na geração desses personagens. E enquanto eu fiz a geração, como eu vou mostrar para você aqui, existiam características que eu gostava nos personagens e características que eu não gostava nos personagens. Então, eu fui adaptando esses prompts para que me dessem as características que eu estava buscando nestes personagens. Agora eu vou mostrar para vocês alguns dos prompts que eu utilizei. A inteligência artificial tá aí para você usar a favor dos seus projetos. Lógico que utilizar ou não é uma escolha sua,
Talvez você tenha mais dificuldade em algumas etapas do processo criativo e a IA ela vai te auxiliar nesse processo. Ela vai te dar ideias rápidas e resoluções rápidas para as etapas que você possui dificuldade. Nesse processo, eu usei. É uma opção que você tem em mãos, mas você usa se isso te agradar e se isso fizer realmente sentido para você e para o seu projeto. Eu comecei a geração de imagens com um prompt bem simples, como vocês estão vendo aqui, né? Pedi o chat para gerar imagens de personagens retrô, em forma de fruta, né? Pedi braços, pernas, um corpo, expressões divertidas. E esse foi o personagem que ele me deu. Aí eu pedi mais outro personagem. Ele me deu esses outros aqui, pro morango, pra maçã. E aí eu falei que tava feio. Pedi pra ele fazer personagens mais bonitos. E ele foi me fazendo algumas perguntas pra tentar gerar um prompt que conseguisse me entregar a imagem que eu realmente queria. E novamente o chat entregou uma bela de uma imagem. Aí eu falei pra ele esquecer isso e pedi outras informações pra ele. E aí ele me deu mais algumas informações. E aí eu pedi novamente, com um prompt simples, para ele gerar os personagens seguindo o briefing, né? Morango, maçã, uva, romã, e ele me entregou essa bela dessa dona maçã. E foi, mais uma vez, me dando ideias de prompts. Eu tinha feito uma colagem, eu tinha mandado para ele como eu queria que fosse esse personagem, como que eu queria que ele aparentasse. E ele me deu a versão dele, bem bela. E aí eu fui pedindo outras versões. E nesse momento eu tava acreditando que minha ideia não ia dar certo. Foi prompt atrás de prompt e eu tava realmente acreditando que eu não iria conseguir finalizar a minha ideia. Eu falei, pronto. Já tava quase desistindo e pensando como que eu solucionaria essa situação. Mas eu não desisti, não. Não desisti mesmo. E aí eu fui atrás de outros personagens, né? Fui atrás de personagens novos. Novamente, tentei fazer um prompt. Ele me deu um personagem que parecia um pouco mais com a estética que eu tava querendo, que eu tinha em mente, pro rótulo, pra marca. Mas ainda assim eu não gostei tanto, né? Testei alguns prompts em inglês para ver se ele me entregava. Ele me fez mais perguntas e deu aquela enrolada básica que às vezes ele dá. E aí eu pedi para somente gerar, que eu já tava cansada. Eu já tava acreditando que eu não iria conseguir gerar esses personagens. E aí eu tive a ideia de pegar e tentar mais uma vez. Aí eu pedi para ele criar uma imagem e um personagem de fruta, estilo livro de colorir, infantil. Infelizmente, eu usei esse prompt, né? Pensei, coloquei aqui para ser algo infantil, para ver se de alguma forma ele entendia, se ele me dava alguma coisa parecida com o que eu queria. E aí ele me deu essa imagem. Era a imagem que eu queria? Não era a imagem que eu queria. Mas ele me deu o que eu pedi. Um personagem que realmente se parece com aqueles personagens daquelas ilustrações de livro de colorir. E aí eu tive a brilhante ideia de pegar aquele personagem que eu tinha encontrado no Flippic e usar ele como modelo. Usar ele como uma referência para a criação dos personagens. E eu anexei essa imagem. E ele me deu um personagem bem parecidinho, né, com o personagem que eu tinha colocado como referência. Ele me deu um personagem parecido. E eu peguei todos aqueles personagens que eu tinha encontrado no Flippic. Aí eu pedi para ele criar uma nova versão daqueles personagens com mais personalidade e estilo vintage, né?
e eu pedi para ele seguir as referências nas fotos. E aí, lindamente, ele me entregou esses personagens. Eu já gostei de cara, achei eles super interessantes. E aí, eu pensei, posso fazer mais testes. E fui fazer novamente mais testes. Pedi para ele alongar um pouco os personagens, que eu estava achando que eles estavam muito achatados. E aí ele me entregou esses personagens. Fiz novamente mais um pedido para ele. E ele me entregou esses personagens aqui. E eu fui gostando do que ele estava me entregando. Como vocês podem ver aqui, às vezes acontecia. Deixa eu ver se ele vai abrir. Infelizmente ele não quer abrir, mas como vocês percebem aqui, na lateral está cortado. E aí eu falei pra ele que eu não queria que os personagens estivessem cortados, eu queria que eles estivessem completos, e ele me deu mais personagens. Olha que bonitinho, esse limãozinho aqui com dentinho de vampiro. E assim eu fui pedindo os personagens, seguindo a referência, e ele foi me entregando os personagens conforme ele entendia e compreendia os prompts. E foram testes atrás de testes, testes atrás de testes. Lógico que isso daqui não foi somente um dia, né? Eu demorei mais de um dia para fazer esses personagens. E é isso. Aqui foram todos os meus testes, como vocês podem ver. Eu finalizei a geração aqui porque eu encontrei alguns personagens que para mim eram ótimos, que poderiam ser levados para o projeto, só precisavam de algumas correções. E aí eu escolhi os personagens que eu queria levar. E depois o que eu verifiquei? Eu verifiquei alguns erros, porque é lógico, né? A IA não é algo que vai te trazer respostas prontas ou perfeitas. Então, sempre olho, por mais que seja ilustrações geradas por IA, existem erros sim. E lógico que eu precisava corrigi-los, né? Como eu tenho mais familiaridade com o Photoshop, eu acabei levando todas as ilustrações para lá. E fiz as correções necessárias, como vocês podem ver aqui. São pequenas coisas que, se você olhar de primeira, você não vai perceber esses erros, porém, são erros que chamaram a minha atenção e que eu não gostei. Eu achei que eram erros que poderiam ser corrigidos e os personagens poderiam ser melhorados. Então eu levei esses personagens para o Photoshop e fiz as alterações e correções. Terminando essas correções, eu não tinha um arquivo em vetor, eu tinha um arquivo em pixel, porque eu usei o Photoshop para corrigir. E eu precisava que essas ilustrações elas fossem transformadas em vetor. E aqui eu vou te apresentar um aplicativo gratuito de vetorização, que é o Inkscape. Se você já utilizou, se você usa o Illustrator, ou se você já utilizou e não usa atualmente, você vai ver que a interface ela não se parece, não é muito parecida com o Illustrator, porém nós temos outra opção atualmente que é o Affinity. Ele tem uma interface que parece mais com o Illustrator, mas apesar disso, o Inkscape é um aplicativo que oferece funções excelentes, tá bom? Que também estão presentes no Illustrator. Você só vai precisar se aplicar um pouco mais, ter um pouco mais de paciência, ou simplesmente pega o seu arquivo e leva para o Affinity, tá bom? E você vai fazer o mesmo processo que é transformar o pixel em vetor, tá? Fazendo rastreamento da imagem. E foi isso que eu fiz. Esse é o meu arquivo aqui aberto dentro do Inkscape, após o rastreamento da imagem. Então, eu fiz o rastreamento da imagem e depois eu salvei o arquivo e levei ele para fazer os meus testes, para fazer os testes nas embalagens. Eu terminei a diagramação de todos os rótulos dos sabores que a marca oferecia, e aqui eu já me sentia mais confortável e tinha certeza de que as linhas usadas nas ilustrações, elas não corriam o risco de se perderem na leitura.
Se você analisar o logo e os personagens, eles chamam a atenção. Eles possuem traços parecidos e pesos também parecidos. A primeira coisa que chama a atenção, se você olhar agora para esse rótulo, é o personagem. Quando você bate o olho, a primeira coisa que você faz a leitura é o personagem. Após você fazer a leitura do personagem, secundariamente você já observa e já identifica o logo da embalagem. Então, primeiro seu olhar é direcionado para o personagem e após isso é direcionado para a logo. Vou finalizar por aqui o vídeo de hoje, que nós abordamos sobre a criação dos personagens. E no próximo vídeo eu vou dar andamento aos demais entregáveis da marca. Não perca, tá bom? Eu particularmente, olha o trovão, eu particularmente acredito que por essa vocês não esperavam essa alteração aí nos personagens, mas me conta aqui nos comentários se você também identificou essa diferença, ou se para você esses personagens também não se encaixavam dentro do projeto. Eu quero saber a sua opinião, me conta aqui abaixo, porque eu quero saber o que você achou. E é isso, no próximo vídeo eu vou dar continuidade ao projeto, às próximas etapas, e se você gostou, não esqueça de se inscrever para não perder. Até a próxima!